Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui estudando sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o Esplendor da Verdade, do Papa São João Paulo II. É você que está nos acompanhando, você já sabe, né, que é um documento sobre a moral cristã, mas você que está chegando hoje, então ele tem como base aí os 10 mandamentos da lei de Deus e o esplendor da verdade. Você sabe que é Jesus Cristo, bem, ele que trouxe então toda a verdade do céu para nós. Jesus é a própria verdade encarnada. Ele mesmo confessa isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, toda a verdade está no Senhor, a verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que nos leva à vida eterna. Toda a verdade, e a verdade sobre todas as coisas também, sobre como devemos nos comportar, como devemos agir. Então aí está. Bem, nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Então, quer dizer, não é para você se conformar, ter a mesma forma, quer dizer, adquirir os mesmos pensamentos do mundo. Os pensamentos do mundo são pensamentos que não estão de Deus. Quando fala mundo, assim, não quer dizer o planeta, né? O planeta é uma criação de Deus, é maravilhoso. O mundo que a Bíblia fala, inclusive, assim como está nesse versículo de São Paulo, né? Na carta aos Romanos, capítulo 12, quando São Paulo diz não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, é a questão do mundo sombrio, do mundo das trevas, do mundo do pecado, da perdição. Então este mundo são aí as coisas que não derivam de Deus, não vêm de Deus, não tem sua origem em Deus, tem sua origem no pecado. Então aí absorve toda espécie de malícia, de mentiras, de corrupção, de roubos, toda espécie de pecado, a inveja, os ciúmes, a raiva, o ódio, enfim, o prestígio, a fama, o poder, o orgulho. Então, quando a Bíblia fala de mundo, ela fala neste sentido, no sentido do pecado, ok? No sentido de não obedecer a Deus, de não buscar as coisas de Deus, mas sim as próprias coisas que satisfazem o ser humano, que dão assim desejo, né, do ser humano de fazer as coisas erradas, porque de certo modo alegra, né? De certo modo dá uma satisfação. Agora, claro que essa alegria, essa satisfação tem como base o pecado. Então é uma alegria, uma satisfação falsa, ilusória. Então quer dizer, quando eu me vingo de alguém que fez o mal para mim ou para uma pessoa da família, então eu vou lá, ou a pessoa mesmo, mesmo sem eu fazer alguma coisa, a pessoa ela se acontece algum incidente com ela, algum problema, daí eu digo, que bom que aconteceu isso, bem feito para aquela pessoa, né? Porque ela fez isso para meu amigo, para minha filha, para o meu marido, sei lá, não é? Então, quer dizer, eu sinto aqui uma alegria de a pessoa ter se saído mal, mas porque eu queria que acontecesse algum mal para ela de fato, e aconteceu, não por minha causa, mas aconteceu. Então eu me sinto feliz. Então, esse tipo de felicidade, esse tipo de alegria, tem como base o quê? O pecado. Então não pode ser uma alegria verdadeira, né? Mas eu fiquei muito feliz que aquela pessoa lá se deu mal, porque ela é um mau caráter, ela é isso, é aquilo. Eu entendo. Mas então, nós ficamos alegres muitas vezes com alegrias falsas, alegrias que têm como base a vingança, que tem como base a raiva, os ciúmes, o ódio, enfim, não tem como base o amor de Deus. Qual que é a felicidade que tem como base o amor de Deus? Bom, aí o perdão, então a pessoa fez o mal para alguém da sua casa, da sua família ou até para você mesmo, então aí sim você consegue perdoar a pessoa. Bem, aí então é uma alegria eterna, uma alegria verdadeira, uma alegria que vem de Deus, que te dá uma satisfação imensa que você conseguiu perdoar aquela pessoa, passar por cima daquele problema.
Então é isso que nós estamos aqui conversando, né, sobre essa não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, né? Bem, dentro desse segundo capítulo, nós estamos em um subtítulo que diz a opção fundamental e os comportamentos concretos. Opção fundamental, quer dizer, a opção que fundamenta a nossa vida. Então, em todos os momentos do nosso dia a dia, nós fazemos escolhas. E essas escolhas têm um fundamento. Ela tem um fundamento, quer dizer, depende do que eu estou acreditando, do que eu acredito, do que eu vivo, do que eu espero, do que eu amo em Deus ou não. Então, é o meu fundamento. Se minha vida tem como base os 10 mandamentos, por exemplo, tem como base Deus, então ele é o fundamento. Então aí sim, eu vou viver a minha vida com base nos 10 mandamentos. Então tudo que eu for fazer eu tenho que prestar atenção, né? Tenho que pensar, refletir. Muitas vezes tomamos decisões muito rápidas, não pensamos e tomamos decisões às vezes acertadamente, mas às vezes erramos. Por quê? Porque não paramos para pensar. Não paramos para refletir. Agimos no ímpeto. Agimos ou com raiva, ou com amor, não sei, mas agimos com ímpeto, rapidez, assim, não pensamos direito. Então, mesmo que a nossa opção fundamental seja Deus, se nós não prestarmos atenção no nosso dia a dia, então mesmo Deus sendo o nosso fundamento, os 10 mandamentos sendo o nosso fundamento, nós ainda podemos errar, podemos tomar decisões erradas, mesmo tendo Deus como fundamento. Então é preciso ter paciência nos momentos de decisão para não tomar atitudes erradas, né? Então são opções fundamentais e os comportamentos concretos, quer dizer, tudo que eu fizer a partir dali é o concreto, é o que aconteceu na minha vida, é o que está acontecendo na minha história. Se concretizou. O que se concretizou? Bem, saiu então do meu pensamento, saiu de uma situação ali que não existia, que foi criada naquele momento, mas a partir do ato que eu tomei, da decisão que eu tomei, se concretizou. Quer dizer, passou a existir de fato. Então, por isso que a opção fundamental e os comportamentos concretos é o que nós estamos conversando aqui. Também tem como base opção fundamental e os comportamentos concretos um versículo da carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que ele toma como exemplo. Diz o seguinte: não tomeis, porém, a liberdade como pretexto para servir a carne. Então, eu não posso tomar a liberdade, quer dizer, eu sou livre para fazer o que eu quero. Entende? Então, eu vou, então, nesse sentido, eu arrumo um pretexto para servir a carne, quer dizer, para servir ao pecado. Então, por exemplo, as mulheres, vamos dizer, as feministas, né? Ou aquelas que dizem que podem abortar a criança. Pode abortar. Bem, é uma liberdade que ela tem. Sim, é verdade. É uma liberdade? É. Só que a minha liberdade, veja que ela pode influenciar muitas outras situações. Se eu, por exemplo, dizer, eu fui estuprada, né? Por exemplo, a mulher vai dizer, eu fui estuprada, então agora estou gerando uma criança que eu não quero. Então eu vou tirar essa criança, não quero essa criança. Bem, mas acontece o seguinte, eu deveria pensar que aquela criança que está sendo gerada ali é a única chance que ela tem de viver a vida. Única chance. Porque não existe reencarnação, como os espíritas professam. Mas não existe. Eles professam, mas não existe. Então está aí, não existe reencarnação. Então quer dizer, aquela criança não vai voltar de uma outra forma, num outro corpo, de jeito nenhum. A própria carta aos Hebreus diz isso, explica bem isso. Que está determinado que nós morremos uma vez. Então Jesus veio uma só vez para nos salvar. Porque se eu voltasse a me reencarnar, então Jesus teria que voltar. Todas as vezes que eu me reencarnasse. Então todas as vezes que as pessoas reencarnassem. Então quantas vezes Jesus teria que voltar? Então por isso que não existe a reencarnação. Ok.
Então, quer dizer, aí a mulher se acha no direito de tirar aquela criança, de matar aquela criança. Então, de tirar a única vida que aquela criança teria. Quer dizer, ela poderia ser uma pessoa que iria ajudar aí o mundo a melhorar, a ser melhor. Ela poderia ajudar as pessoas, não nem tanto o mundo, ser um governista, aí não. Ela poderia fazer o bem na própria família, na própria casa, ajudar muitas pessoas na própria casa. Poderia ser um bom exemplo de uma pessoa digna. Então, aí está. E aí a pessoa acha que tem o direito de tirar aquela criança. Então, quer dizer, na liberdade que nós temos, sim, eu tenho que ver até onde eu posso usar dessa liberdade para não ferir o outro. A minha liberdade, quer dizer, o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer, está estritamente ligado ao próximo. Então, este ato de eu sou livre, faço o que eu quero, sou dona do meu corpo, posso fazer o aborto? Bem, mas estou tirando a vida da criança. A única chance que aquela pessoa tem de nascer, de ser alguém, enfim. Isso estou dando um exemplo, mas isso pode ser usado em vários exemplos, né, de quando eu tomo o direito de fazer o que eu quero. O direito de fazer o que eu quero. Sempre que eu tenho o direito, o outro também tem. Esse que é o problema. Eu tenho minha liberdade, mas o outro também tem. Então eu não posso ferir o direito do outro. Até onde vai o meu direito? Até onde vai a minha liberdade? Vai até o espaço que começa do outro. Então vamos supor que na minha frente eu meça 1 metro, vai, 1 metro. E risca ali uma linha. Então a minha liberdade, o meu direito vai até aquela linha. Dali para frente, se eu entrar naquela linha, se eu passar por cima daquela linha, eu estou entrando no direito do outro e na liberdade do outro. O que eu não posso fazer, nem tenho o direito de fazer isso. Porque já que eu prezo tanto a minha liberdade, tanto o meu direito, também tenho que respeitar o do outro. Então por isso que as guerras são injustas. Por quê? Porque estou tirando o direito do outro de viver, de ter sua casa, de ter sua família, de ter seu trabalho. Na guerra eu vou matando, vou destruindo. Quer dizer, eu vou terminando com todos os sonhos daquelas pessoas. Porque eu acho que eu tenho direito sobre aquele terreno, sobre aquele país, porque aquilo era nosso e etc. Então nós vamos lá tomar aquilo de volta. Então não importa quantas pessoas eu vou matar, quantas famílias destruir, quantas crianças, quantas mulheres gestantes, seja lá o que for. Eu vou destruir tudo porque eu tenho direito sobre aquela propriedade, já que eu sou o presidente, sou o imperador, sou o rei deste país, né? Não sei. Estou dando exemplos assim. Então não importa se eu vou destruir o outro. É a mesma coisa aí da mulher que quer abortar. Mesma coisa. E assim sucessivamente. Vamos lá no nosso local de trabalho. No meu local de trabalho. Aonde que eu posso exercer minha liberdade? Até onde eu posso ir? Aonde começa a liberdade do outro. Eu não posso entrar na vida do outro e tirar a liberdade dele. De usar aquela pessoa como eu quiser, por exemplo, como acontece muito em empresas, né? Questão aí das mulheres passarem por situações muito desagradáveis, puxa vida, né? De coisas que vão depor contra elas mesmas, então sofrer aí esses abusos, enfim. Quer dizer, porque a pessoa que está lá no comando, seja um homem, vamos dizer, que está no comando lá, é o gerente, é o chefe, ele se acha no direito de usar aquela moça e que ela tem o dever de fazer o que ele quiser. Entende? Então, quer dizer, são esse tipo de situações aí que nós estamos estudando aqui. Separar, então ele diz assim, separar a opção fundamental, quer dizer, o seu fundamento, dos comportamentos concretos, quer dizer, do que você vai fazer de fato, significa contradizer a integridade substancial ou a unidade pessoal do agente moral no seu corpo e alma. Quer dizer, eu não posso
separar a opção fundamental. Então, a minha opção fundamental é Deus. A minha opção fundamental são os 10 mandamentos. Essa é a minha opção fundamental. Mas, de repente, eu falo, olha, vou deixar um pouquinho de lado aqui essa opção fundamental e vou fazer tal coisa que eu queria tanto fazer. Então, agora eu vou deixar um pouquinho Deus de lado e vou agir sem ter como base os 10 mandamentos, principalmente o amor ao próximo, né? Então, quer dizer, eu vou agir agora de um modo que não condiz aqui com os 10 mandamentos, mas eu já vou lá, eu faço isso e já volto, né? A minha opção continua sendo Deus, ok? Então isso não pode, o que o Papa está dizendo aqui, isso não existe, não pode ser assim. Isso é falso, isso é mentiroso, não é? Uma opção fundamental que não considere explicitamente as potencialidades que põe em ato e as determinações que a exprimem, não se ajusta à finalidade racional imanente ao agir do homem e a cada uma das suas escolhas deliberadas. Quer dizer, tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar, tenho que refletir. Tudo que eu for fazer, eu tenho que considerar. Bom, convém agora, estou com vontade agora de tomar tal atitude, por exemplo. Tomar tal atitude. Então, por exemplo, eu vi um coordenador de uma pastoral embriagado, vamos dizer assim. Ele se embriagou. Foi numa festa, bebeu muito, deu vexame e tudo mais. E agora? Com vontade de falar para o padre. Estou morrendo de vontade de falar para o padre isso. Porque aquela pessoa é coordenador, ele tem que dar exemplo, ele tem que ser isso, isso e aquilo. E agora então eu vou falar para o padre porque não é justo isso que aconteceu. Então aí está. Então é um desejo que eu tenho. Que surgiu agora no meu coração de ver aquela situação. Então vamos pensar. Vamos refletir primeiro. Qual a minha opção fundamental? Amar ao próximo. Claro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu fizer isso, eu estou amando aquela pessoa que se embriagou na festa? Eu sendo dedo duro, porque eu vou ser dedo duro, não é? Eu estou amando aquela pessoa que se embriagou, que é o coordenador de uma pastoral X ou Y, que tinha que dar o exemplo, etc, etc. Eu estou amando aquela pessoa? Não, não estou amando. Muito pelo contrário, eu estou odiando, colocando raiva em cima daquela pessoa, descontentamento. Eu vou denegrir a imagem dela para o padre que não sabe de nada. O padre não estava na festa, não viu isso, mas eu vou denegrir a imagem daquela pessoa. Então convém eu fazer isso? Convém. Ou convém eu rezar por aquela pessoa, para que Deus liberte ela, ou se foi um caso aí excepcional, ela não faz aquilo normalmente. Posso até me informar com um ou com outro, claro, não declarando aquilo, mas fazer uma pesquisa para ver se ela está viciada em álcool. Daí, se estiver, daí será que eu poderia conversar com essa pessoa? Poderia me colocar à disposição dela para ajudá-la? Mas não para condená-la, para ajudá-la. Uma das passagens do Evangelho, Jesus diz, olha, você quer tirar o cisco do olho do outro, mas não enxerga a trave que está no seu olho. Então será que é por aí, não é? Na verdade, a moralidade dos atos humanos não se deduz somente da intenção, da orientação ou da opção fundamental. Não é só daí. Interpretada no sentido de uma intenção vazia de conteúdos vinculantes, bem determinados, ou de uma intenção a qual não corresponde um esforço real nas distintas obrigações da vida moral. A moralidade não pode ser julgada se prescinde da conformidade ou oposição da escolha deliberada de um comportamento concreto relativamente à dignidade e vocação integral da pessoa humana. Então veja, a moralidade dos meus atos, quer dizer, os meus atos, para serem moralmente válidos ou ilícitos, quer dizer, moralmente lícitos ou ilícitos, não se deduz somente
somente da opção fundamental, da orientação ou da intenção. Veja o exemplo que eu dei. A opção fundamental para mim é Deus, seguir os 10 mandamentos. Mas, de repente, eu falei, vou deixar um pouquinho de lado ali e vou fazer tal coisa aqui, mas a minha opção continua sendo Deus. Então, quer dizer, não é só da opção fundamental que eu tenho que pautar o meu agir daqui para frente. Não é só da opção fundamental. Não é também só da intenção. Ou não é também só da orientação. Eu sou orientado para fazer o bem. Eu ouço as homilias do sacerdote, que me levam a refletir, a fazer o bem também. A minha intenção é de fazer o bem, mas de repente eu faço o mal. Eu cometo um ato deliberado à minha vontade, evidentemente, mas não usei da opção fundamental, das orientações ou das boas intenções. Não usei. Também diz aqui, que a moralidade não pode ser julgada se ela prescinde da conformidade ou oposição da escolha deliberada no comportamento concreto relativamente à dignidade e à vocação integral da pessoa. Quer dizer, a minha moral, o que eu penso, o que eu aprendi, melhor dizendo, o que eu aprendi como sendo a moral correta, a moral cristã, a moral de Jesus, ela não pode prescindir, quer dizer, não pode deixar de lado, deixar de lado o comportamento concreto relativo à dignidade e à vocação integral da pessoa. Não posso deixar de lado, não posso prescindir. Eu tenho que pensar no meu ato, no que eu vou fazer. Se vai ferir a minha integridade ou a integridade dos outros. Tenho que pensar. Mesmo tendo, volto a repetir, mesmo tendo como base a opção fundamental, os ensinamentos da igreja, as orientações, as boas intenções. Mesmo assim, mesmo tendo boa intenção, posso fazer o mal a alguém. Não é assim? Já não aconteceu isso com você? Mesmo tendo boa intenção, você faz errado. Você atrapalha o outro. Mesmo tendo boa intenção de ajudar, você atrapalhou o outro. Que coisa, né? Bem, cada escolha, então, implica sempre uma referência da vontade deliberada aos bens e aos males, indicados pela lei natural como bens a praticar e males a evitar. No caso dos preceitos morais positivos, a prudência tem sempre a função de verificar a sua oportunidade numa determinada situação, por exemplo, tendo em conta outros deveres, quem sabe mais importantes ou urgentes. Olha, o que está dizendo aqui? Vamos ver. No caso dos preceitos morais positivos. Então, quais são os preceitos morais positivos dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe. Esses são alguns dos positivos. Bem, então quer dizer, dentro desses positivos, eu ainda tenho que ter a prudência. Usar de prudência para não exagerar nas coisas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu entendo que amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, eu posso me encontrar diante de duas situações. Por exemplo, eu estou conversando com alguém, na fila do banco, vamos dizer assim, estou na fila do banco ou sentado com alguém esperando ali no banco, e a pessoa me conhece, pediu um conselho, então estou ali aconselhando aquela pessoa, verifiquei o problema que ela está passando, estou ajudando, estou falando de Deus, das coisas sagradas, mas alguém de repente passa mal e desmaia ali. Daí você poderia dizer assim, bom, eu não sou médico, eu não tenho nada que ver com aquilo, não sou médico, não posso fazer nada para ajudar, vou continuar evangelizando aqui, falando de Deus. Quer dizer, a pessoa está ali tendo um AVC, algum problema, um desmaio, seja lá o que for, e você vai continuar falando de Deus, tranquilamente. Não pode. Então, quer dizer, você tem que usar de prudência. Então, vai ali, você vai ajudar aquela pessoa. Mas já chegaram 10 pessoas ali. Então, o que você faz? Você pede, gente, tem algum médico aqui, enfermeiro? Não. Então, por favor, vamos nos afastar para a pessoa não ficar sufocada.
Aí você que está com o celular aí, por favor, ligue para o resgate, ligue para o SAMU, enfim, para vir socorrer essa pessoa. Então vamos abrir espaço aqui, vamos acomodar melhor essa pessoa. Então acomoda melhor a pessoa. Se é uma mulher que caiu, estava sai de vestido, não sei, arruma direitinho, pega um pano, começa a abanar a pessoa ali, até chegar um resgate, um médico, uma enfermeira que sabe o que vai fazer. Mas então você teve a opção, você deixou ali de evangelizar aquela pessoa que estava também com problemas para socorrer um de maior urgência. Entende? Você está amando os dois? Sim, amando as duas pessoas, evidentemente. Amando o seu próximo. Mas exigiu de você uma certa urgência. Aquele fato que aconteceu ali. Então é isso. Num acidente na estrada, você está ouvindo música, ouvindo uma pregação ali de uma pessoa, está muito boa a pregação, está ouvindo ali no seu celular, no rádio, enfim, não sei se pôs no Bluetooth, sei lá, alguma coisa assim. E você viu um acidente. Aconteceu ali, acabou de acontecer o acidente. Você fala, não sou médico, não sou socorrista, não sou nada, deixa eu ir embora. Não é? Então você se omitiu. Você se omitiu. E não foi atender ali, a tentar ajudar. Colocar, quebrar. Você não vai ser médico, evidentemente. Você não é médico. Mas você poderia quebrar galhos de árvores, levar na pista lá para frente, 50 metros lá na frente, 100 metros, para avisar os outros que estão chegando. Você poderia fazer isso. Você poderia pegar o triângulo dos carros e colocar também na estrada para avisar os outros que estão chegando? Se alguma coisa você poderia fazer, que cabe a você fazer. Então, nesse sentido que temos que verificar a oportunidade numa determinada situação. Por exemplo, tendo em conta outros deveres, quem sabe, mais importantes ou urgentes. Ok? Também nós vamos falar um pouquinho amanhã, no nosso próximo encontro, sobre os preceitos morais negativos. Bem, vamos aqui encerrando o nosso programa de hoje, fazendo a nossa oração à Virgem Maria. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.